Olá, bom dia. Olá, pessoal. E bem-vindo à edição de 2025 da Conferência do Blender. Como vocês estão se sentindo? Certo, bom. Vai ser um evento incrível. Eu vi a programação e sei que será outra conferência memorável do Blender para vocês guardarem na memória. Mas primeiro temos que começar, certo? E eu tenho que começar, e começo com algo que todos sabemos já. Mas eu gostaria de mencionar algumas coisas que fizemos no ano passado, alguns destaques do ano passado. Lançamos o Blender 3 vezes, é claro, sobre o qual poderíamos conversar por horas. Mas não vou fazer isso, porque metade da internet já está fazendo isso. Você tem todos os TikTokers, os Twitchers, os YouTubers, os influenciadores, os blogueiros e os vloggers. É como se todos no planeta estivessem nos seguindo, o que fazemos de perto. E eles estão falando sobre isso de uma maneira muito feliz e entusiasta. Então, eu quero dizer algo sobre o Blender 5 que está chegando, que também já está sendo trabalhado por muitos meses. Você pode imaginar, não temos hoverboards, não temos carros voadores, mas estamos vivendo no futuro onde o Blender 5 vai acontecer. Então, que tempo para estar vivo, certo? Alguns destaques do Blender 5 que eu pessoalmente gosto, é claro. Os nós de física. Isso é algo que já está esperando um bom tempo. Toda essa ideia de que você pode transformar o Blender em um ambiente em tempo real, onde tudo é físico e onde você pode mover as coisas, onde as ferramentas atualizam tudo em tempo real, onde você tem animação interagindo com as coisas em tempo real. Este é o próximo passo para algo que chamamos de modo em tempo real no Blender. Isso está realmente acontecendo. Temos o que chamamos de ferramenta de storyboard em desenvolvimento. Também acontecerá no Blender 5. Para as pessoas que não sabem, temos a ferramenta de desenho, que é popular, especialmente quando as pessoas estão fazendo histórias, por exemplo, ou fazendo animação 2D. E com a Story Tool, combinaremos o poder do sequenciador, a edição de vídeo e desenho de seus storyboards ou suas histórias. Assim você pode clicar nas tiras, alternar entre as cenas, ver todas as visualizações e fazer toda a edição enquanto estiver desenhando. Então você pode fazer o filme inteiro dentro do Blender em um dia. E vamos ter o Blender em tablets. Já temos o Blender rodando em mobile por 25 anos, que não é super especial. Mas o que é especial é que agora estamos finalmente deixando a arquitetura do Blender pronta para garantir que possamos fazê-lo realmente funcionar. Porque fazer o software funcionar em um tablet é uma coisa, mas fazê-lo funcionar de maneira que você possa usá-lo ativamente para as coisas. É aí que será o grande desafio. E acho que estamos chegando lá. Não será apenas para iPad, mas também para Android. E estamos trabalhando nisso com a Apple e com a Com, por exemplo. Eu também quero mostrar uma coisa que aconteceu na comunidade no ano passado que eu realmente gostei. E é isso. É chamado de lápis de barro do incrível Daniel Lara. Isso está desenhando na visualização e cada linha que você desenha se torna um modelo 3D. E é isso que os animadores 2D podem fazer para desenhar animações 3D. Não é apenas incrível que ele já funcione, mas esse também é um bom caso de uso para entender. Porque, por exemplo, trabalhar em um tablet será algo que funciona. Mais um destaque do ano passado, vencemos o Oscar. A gente ganhou o Oscar e sua equipe pelo filme Flow. E é claro que fiquei incrivelmente feliz por eles e pela equipe. E fiquei especialmente impressionado com a maneira que o gente promoveu o Blender em todos os lugares que ele estava e online. E mesmo no discurso de agradecimento, ele disse obrigado ao Blender. Então, isso nos ajudou muito. Em alguns ciclos em Hollywood, ter um Oscar é como a coisa mais sexy. Então, quando estávamos por perto, imediatamente as pessoas falam sobre isso.
Então, o Blender realmente ganhou o Oscar. Então eu agradeço, Guilherme. Desejo-lhe boa sorte com o próximo filme. Então, fomos ao SIGGRAPH, em Vancouver. Muitos fãs, grande interesse das pessoas que procuram a versão do tablet. E novamente, para confirmar que o Blender estava em todos os lugares de Vancouver, o que eu gostaria de mostrar foi no final, quando o show estava sendo desmontado. Alguém roubou a IA do logotipo SIGGRAPH. E pensei, vou substituí-lo por humano. É assim que deve ser. Isso aconteceu ontem ou 2 dias atrás, que lançamos o relatório anual do Blender. Há muito trabalho para isso. Você deve lê-lo, pode ver as atividades e também pode ver algo que volta ao meu tópico principal do ano passado: o dinheiro. Então, como foi? Bem, nós realmente fizemos bem a campanha de final do ano com 2%. Dobrou as pequenas doações de Londres. Podemos fechar o ano felizes. E agora, ainda podemos pagar as contas. Mas isso não foi apenas o que aconteceu no ano passado. É incrível ver que ele continua. Este é o estado de hoje. Na verdade, 1º de setembro, nos primeiros 8 meses do ano, já conseguimos garantir mais donativos individuais e o mesmo nível de doação mais recorrente do que o habitual. E se você extrapolar isso para o ano inteiro, terá isso. Então, a maioria das doações é feita pela comunidade. E o que vocês estão fazendo é aumentar isso. Isso é fantástico. Isso me leva ao tópico principal da conversa. O que é essa coisa? Qual é a chave para a nossa conquista? Ou, falando como um influenciador, qual é o segredo de nosso sucesso? O que fazemos que faz tudo dar certo? Bem, por exemplo, essa é a primeira coisa. É claro que vocês, certo? É a comunidade. E quero dizer a todos os milhões de pessoas do mundo que estão fazendo algo com o Blender, mesmo quando nunca contribuíram com nada, isso não importa. A comunidade é fundamental. Toda vez que conversamos com as relações do setor ou com pessoas de estratégia sobre o futuro, confirmamos que a comunidade é nosso maior patrimônio. O Blender pode não ser o melhor software. Podemos não ter a melhor tecnologia ou a melhor organização ou a melhor liderança em vigor. Mas o que temos é a melhor comunidade. E um subconjunto importante é sobre os colaboradores, desenvolvedores, pessoas que trabalham no Blender.org, relatando bugs, seja o que for. Mas esses desenvolvedores que temos, eu gostaria de dizer às pessoas que também temos algumas pessoas de primeira linha de classe mundial, trabalhando todos os dias no Blender. Isso está tornando o Blender especial, e é por isso que o Blender está sendo adotado em todos os lugares. Então, obrigado, desenvolvedores. Temos a licença do Blender. Muitas pessoas, elas me ouvem falar sobre isso todas as vezes e talvez ainda não entendam completamente. Mas é importante que o Blender seja software livre. E muitas empresas, especialmente no começo, no passado, nos primeiros 10, 15 anos do Blender, eles estavam reclamando da licença, tipo, você nunca obterá adoção do setor. Ou toda essa conversa. Provamos que eles estavam errados. No final, isso acontecerá. Pode ter sido mais lento, mas o benefício é que, ao manter os princípios de software livre, também mantivemos tudo junto e continuamos com a comunidade. E continuamos tendo software para todos, em vez de nos tornarmos algum tipo de organização de apoio para ajudar o setor com as coisas. E isso está relacionado a isso. O Blender é um projeto público. Portanto, mesmo pessoas empregadas pela organização do Blender, desenvolvedores, ou quem quer que sejam, todos eles estão trabalhando em público no Blender.org. Pessoas que contratamos por 95% vêm da comunidade colaboradora.
Realmente, de dentro para fora, você pode se tornar um desenvolvedor do Blender e ser pago pelo seu trabalho. Ter um projeto público também é importante trabalhar com o setor, porque sempre digo a eles que não vamos resolver seus problemas. Você tem que entrar a bordo conosco para resolver seus problemas junto conosco. Como o que eu costumava dizer a Hollywood, tipo, não quero que o Blender esteja em Hollywood. Eu quero que Hollywood esteja aqui no Blender para ajudar a contribuir. E depois há, é claro, a Blender Foundation. A organização por trás do Blender começou em 2002 para obter recursos, para ter uma organização estabelecida. Super importante. E especialmente mais tarde, quando a Blender Foundation ficou um pouco maior. Mas separamos o negócio em duas coisas. Portanto, a fundação está mantendo os ativos, o Instituto está fazendo todos os projetos com todos os riscos. Esse é o modelo que usamos desde 2007 e isso nos ajudou muito, permanecendo vivo. Fizemos filmes abertos, ainda fazemos filmes abertos, mas também acho que, especialmente nos primeiros 10, 15 anos, essa é a equipe de 5. A propósito, olhe para aqueles jovens. E os primeiros 10, 15 anos, foi muito importante mostrar a todos que você pode criar conteúdo de alta qualidade do setor no Blender. Agora, então chega um pouco mais perto de mim, porque também acho que o Blender tinha um foco de visão pública em uma direção. E essas coisas são três coisas diferentes. A visão é a coisa que entra no futuro. Eu já tinha 25 anos, eu pensei, quero preencher a lacuna entre a criação de jogos e a criação de filmes e animação. Tempo real, trabalho offline. Isso é 25 anos atrás e ainda não estamos lá. Mas é uma visão que me faz continuar. E o foco significa que você realmente não diz, ok, vamos saltar para essa situação de uma só vez. Mas encontrar as coisas aqui que são viáveis e factíveis. Então você faz as coisas para poder dar algumas etapas. E a direção significa que você realmente faz isso acontecer e faz com que as pessoas façam isso para que possamos começar a nos mover. Então sim, isso traz um pouco para mim, porque acho que é isso que tem acrescentado ao sucesso do Blender. E se você me olhar como pessoa, acho que existem alguns aspectos que ajudaram. Por exemplo, eu já sou um organizador. Desde o ensino médio. Eu tinha uma banda, estou feliz que não havia internet naqueles dias. E eu iniciei uma fraternidade estudantil. Estávamos fazendo cabaré, comédia e música. Mais tarde, iniciei uma sociedade de artistas para renovar uma antiga escola em moradia. Foi quando meu lado CEO começou. Eu fiz o projeto Blender. Comecei a fundação fazendo filmes abertos. Eu gosto de reunir as pessoas. Eu sempre gosto de ter pessoas ao meu redor para realmente fazer as coisas. Eu também sou designer ou fabricante. O que você preferir, eu gosto de fazer as coisas. Mesmo quando era como roupas, ou eu fiz bichos de pelúcia quando estava no ensino médio. Mais tarde, descobri que com computadores você também pode fazer coisas com gráficos. E foi assim que comecei, com gráficos de computador. Mas, para realmente entender como funciona a computação gráfica, você também precisa se tornar um desenvolvedor. Comecei a codificar e desenvolver principalmente no final dos anos 80, no início dos anos 90, para poder fazer minhas próprias ferramentas. Eu sou um empreendedor. Eu nunca tive um trabalho realmente. Nos meus dias de estudante, trabalhei para fábricas, mas nunca gostei de ter um chefe. Ninguém tem que me dizer o que fazer. Eu odeio isso. Quero ser meu próprio responsável pelo meu próprio futuro. Mas também não me importo de assumir a responsabilidade por isso. Porque se você quer ser um empreendedor, temos muitas coisas para cuidar, começando com reunir pessoas, ter escritórios, fazer financiamento, conversar com agentes de impostos, etc. Então é isso que me completa. E, por coincidência, estamos nas circunstâncias ideais em que atualmente a equipe de gerenciamento do Blender
também combina esses 4 e eu gostaria de apresentá-los a você. Então, começando com o lado organizador, Fiona Cohen, chefe de operações. Temos um designer da Life Lento, chefe de produto, desenvolvedor Sergei Cherybin, chefe de desenvolvimento. O empresário Francesco Sherry. Então o CEO em minha mão direita, o empresário. Então, juntos, eles estão basicamente dirigindo toda a organização do Blender desde o início do ano, com eu recostado no banco de trás e mostrando o caminho. E eu acho que eles realmente fizeram um trabalho tremendo. Então é hora de dizer que vou dar um próximo passo. Com um pouco de tristeza, mas muita satisfação, anunciarei que deixarei o cargo de presidente da Blender Foundation e CEO do Blender. Até o final do ano, deixaria Francesco e sua equipe assumirem o comando do projeto do Blender no início de 2026. Então, aqui está o conselho da nova Blender Foundation. Então sim, a grande questão é, eles serão tão bons quanto eu? Claro que não. Porque se é uma coisa em que sou muito bom em fazer as coisas do meu jeito, certo? E isso também é para eles. Eles serão muito bons em fazer as coisas do seu jeito. Então, sim, as coisas vão mudar. Algumas coisas ficarão diferentes, mas isso é bom. Isso realmente não importa. Porque esta é a próxima geração do Blender e eu os conheço. E no passado, quero dizer, são 40 anos de experiência do Blender. E eles conhecem o Blender de dentro para fora e foram totalmente arraigados pelos princípios do projeto do Blender. Eles apoiam isso e contribuíram ativamente para o sucesso do Blender nos últimos anos. Estou com confiança no caminho pela frente. Então, o que vou fazer? Vou mudar para o conselho de supervisão. Isso é uma coisa. Terei alguns pauzinhos que ainda posso mexer. Além disso, quero recuperar minha liberdade e descobrir se posso entrar em contato novamente com o inventor dentro de mim. Mas não tenho feito isso nos últimos 10 anos. Ou talvez eu vou sentar no jardim e brincar com meu cachorro. Não sei. Seja o que for. Sempre vou levar o Blender comigo. Porque você sabe, o Blender e todos vocês estão aqui no meu coração. Obrigado. Ok. Então, tudo começou em 2004, 2005 para mim. Descobri o Linux, código aberto. Eu me tornei uma espécie de ativista de código aberto. Assim, eu li essas revistas Linux e descobri todas as diferentes distribuições. Na minha escola, eu dizia às pessoas: "Ei, diz essa coisa do Linux. Você deve tentar desinstalar o que você tem e usar o Linux." É ótimo. E em uma daquelas revistas, também descobri o Blender. Então era esse aplicativo 3D e eu realmente não conseguia entender muito bem. Mas, em algum momento, graças ao YouTube, também entendi que poderia fazer efeitos visuais sozinho. Então, isso foi como um ponto de virada. Então voltei ao Blender, mas ainda era uma criança apenas tentando descobrir as coisas, e comecei a seguir o projeto e me envolver em alguns dos fóruns italianos.
E eu apoiei o Elephant's Dream e estava seguindo-o ansiosamente, ansioso para que o DVD fosse lançado com todos os materiais de produção. E quando esses materiais ficaram disponíveis, foi a primeira vez que eu pude analisar os arquivos de produção reais e ver como uma equipe monta uma produção gráfica. Foi realmente como oferecer essa ideia de compartilhar o conhecimento da produção. E foi incrível. E tudo estava sob a Creative Commons. A licença me permitiu fazer coisas com ela. Então, organizei uma dublagem italiana com alguns amigos. Então, eu tive que chegar ao Tom e avisá-lo. Então, eu estava olhando para este e-mail ontem, e devo dizer que as habilidades de comunicação melhoraram um pouco, mas tivemos uma troca, e depois fui para a universidade, e estudei design industrial, aprendendo muito sobre o que significa criar projetos e o que significa fabricar produtos. E continuei usando o Blender para meus próprios projetos aqui e ali, e mantive contato com o Blender, e aqui e ali, ajudando ocasionalmente. Recebi uma concessão de desenvolvimento para criar uma skin do MediaWiki personalizada para a documentação do Blender. Essa foi a minha primeira contribuição paga do Blender. E em 2011, com um portfólio muito humilde, mas muita energia, meu envolvimento continuou no projeto. Eu me inscrevi para participar do filme Tears of Steel, e eu entrei, e esse foi o começo do fim. Então me mudei para Amsterdã, trabalhei com uma equipe incrível em Tears of Steel, e depois viajei para os Estados Unidos para ver o SIGGRAPH pela primeira vez. Voltei e fizemos muita construção de sites, a Blender Conference, Blender Network, Blender.org. Começamos a trabalhar em ideias de curtas-metragens. Consegui espaço na produção do curta-metragem de Caminandes usando as instalações do Blender Institute. Organizando uma campanha de pré-venda, compartilhando o processo de produção online e todas as coisas, permanecendo no escritório do Blender, vivendo e respirando a cultura, lixando e encerando o piso, realmente atraindo esses valores do Blender. E na época, também havia a ambição de construir algo já maior e mais sustentável. E, portanto, conversando com Tom sobre a construção do estúdio do Blender, na época era a Blender Cloud. Então, lançando o projeto Gooseberry e Cosmos Laundromat. Esta é a noite em Austin, onde lançamos o projeto, Boas Lembranças, e construir ferramentas para facilitar os artistas que trabalham juntos durante a produção. Eu fiz isso por alguns anos. Então, mais eventos, explicando o que é o Blender. Recentemente, mais eventos, mais produções, mais projetos, mais viagens. Enquanto você sabe, a equipe continua crescendo e todos ficamos um pouco mais velhos. E isso é apenas parte da equipe hoje. E o projeto está se saindo melhor do que nunca. E ser encarregado dessa oportunidade, é claro, significa muito. E sinto que estamos em um caminho muito bom a seguir. Há uma sobreposição entre meus interesses e também os de Tom. E eu quero explicar em algumas palavras. Então, design, para mim, significa ferramentas úteis e utilizáveis e criação de experiências que melhoram nossa vida. Depois, a tecnologia. A tecnologia deve estar aberta e acessível, e ambas as duas coisas. Elas devem servir as pessoas, o que é a coisa mais importante, e reunindo as pessoas para alcançar algo maior que nós mesmos. Há mais um tópico que eu amo, que é contar histórias. Contar histórias assume muitas formas: longo, curto, interativo. E manter o foco nisso é realmente fundamental para a relevância e o sucesso do Blender. E eu realmente quero buscar novos desafios ambiciosos aqui, especialmente com a equipe do Blender Studio. E isso é algo para discutir nos próximos meses. Objetivos para o futuro. A continuidade, a estabilidade, certificar-se de que o projeto esteja bem organizado, que continue crescendo, facilitando a integração, criando uma comunidade mais diversificada, como tentar expandir. Então, quando se trata de fundo e interesse, para garantir que estamos bem financiados por tudo isso, e também para inovação e atividades mais disruptivas. Com o Blender sendo tão bem sucedido, também é natural ficar um pouco preso no processo e adotar uma abordagem mais conservadora ao desenvolvimento. A ideia é permitir mais experimentos, pesquisas e desenvolvimento, e ter em mente o objetivo: fazer o Blender para pequenas equipes e indivíduos, e fornecer ao mundo a liberdade de criar. Sobre o futuro, a verdade é que não sabemos o que há no futuro, mas estamos aqui para descobrir. A continuidade é importante, mas você também precisa se adaptar à crescente escala do projeto. Por exemplo, precisamos fazer o que devemos fazer para manter o Blender independente e forte.
E estou ansioso para me conectar com todos aqui e desejo a vocês um ótimo evento e muito obrigado.